Olá, companheiros, bom dia, amigos da Casa do Caminho. Quantas saudades, que bom estarmos juntos mais essa vez, desta forma virtual, mas também de uma forma prazerosa, para darmos continuidade aos nossos estudos lá do Livro dos Espíritos, no que se refere ao capítulo 2 das penas e gozos futuros. O nosso companheiro, na semana passada, na aula que nos antecedeu, já deu início a esse tema e hoje nós vamos dar continuidade falando aqui dos itens, das perguntas 965 a 974. Essas perguntas, elas se referem mais à questão das penas do que basicamente dos gozos futuros. Evidente que quando nós falamos das penas e dos gozos futuros, nós estamos falando de um conceito quase que abstrato, quase que materialista dessas questões, porque por muito tempo nós criamos de acordo com aquilo que era não de uma conveniência, mas do conhecimento até então que tínhamos da época, daquilo que o espírito deveria suportar a partir da morte física. E vocês sabem muito bem que durante algum tempo a questão daquilo que seria usufruído ou não após a morte do corpo físico tornou-se até objeto mesmo de comércio. Algumas pessoas acreditavam que poderiam comprar uma condição mais favorável, uma condição mais tranquila, uma condição de conforto com o seu poder financeiro. E aí, aquilo que era objeto do comércio eram situações que diziam respeito a um gozo satisfatório, uma situação que dizia respeito a um aproveitamento até do paraíso ou daquilo que se acreditava ser o paraíso, né? E a partir do momento que os espíritos chegam para a gente, através daqueles que são encarregados de trazer aquilo que é real, de trazer uma mensagem firme, de trazer uma mensagem de credibilidade, nós ficamos cada vez mais afetos às verdades daquilo que nós suportamos, daquilo que nós usufruímos e daquilo que nós temos que reparar a partir da nossa deixada, digamos assim, do corpo físico. E aí o espírito vai vivenciar exatamente aquilo que vejam só, não só da sua necessidade, mas também do nível de comprometimento que ele assumiu com posturas equivocadas ou não, que fizeram parte da sua existência, ou das suas existências, que pode ser da última existência ou de existências anteriores. O fato é que a lei diz pra gente o seguinte: nós temos que nos equilibrar. E o nosso Pai nos equilibrar com a própria lei. E o nosso Pai, que é um Pai de amor, que é um Pai de extrema bondade, é aquele que quer pra gente o melhor. Então, em relação àquelas penas, em relação àquilo que era considerado como perpétuo, aquilo que era considerado como vitalício, ou seja, eu vou gozar para sempre dessa situação, seja ela aquela situação de gozo ou seja ela uma situação de pena. E eu vou gozar para sempre daquilo que eu deixei de fazer ou fiz de satisfatório enquanto aqui estive na condição de encarnado. Hoje, nós já temos a exata noção de que essa perpetuidade, de que essa vitaliciedade
em relação, principalmente, em relação às penas, elas não cabem. Não dessa forma. Elas não cabem dessa forma, como diríamos anteriormente, para sempre. Nós não vamos sofrer para sempre. Ah, mas eu errei, esse espírito é um espírito que vem cometendo equívocos por muito tempo. Aí a gente vai abrir o espaço novamente e vamos lembrar que o nosso Pai é um Pai de extremo amor e caridade. Ele não quer que essa pena se perpetue de forma vitalícia, de forma perpétua, porque isso não teria nenhum aproveitamento útil. Então, nós vamos sim suportar aquilo que demos causa, mas de uma forma didática, de uma forma reparadora, primeiro para que a gente possa entender que a lei é de amor. E ninguém que se contrapõe a essa lei ficará incólume de uma reparação. Até porque eu não posso entender que eu não terei a oportunidade de reparar aquilo que equivocadamente foi feito, se eu tenho muitas chances e estarei aqui muitas vezes. Aqui que eu digo, aqui enquanto encarnado. Então, na medida em que eu vou estar aqui, eu terei mais chances, essas oportunidades irão se renovar e a partir daí eu terei tudo que é necessário para fazer direitinho, para fazer as coisas como devem ser feitas. Até porque eu já tenho o aprendizado, até porque na medida do possível e das experiências que me são proporcionadas, eu vou me melhorando, ou tenho a chance de me melhorar. E como eu disse, pelo fato do nosso Pai ser um Pai de amor e misericórdia, as oportunidades serão renovadas, porque Ele quer o meu melhor. Lembremos sempre daquela máxima do Cristo: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. O nosso bom pastor, o Mestre, que diz pra gente que mesmo que eu esteja fora do caminho, eu serei resgatado. Eu serei auxiliado. Então, por conta disso, não há perda definitiva. Por conta disso, não há pena definitiva. E essas penas que tem aqui uma retratação direta na pergunta 965, tem alguma coisa de material, as penas e gozos da alma depois da morte? A resposta que os espíritos nos dão: não podem ser materiais, dilo em bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Vejam que à medida em que eu deixo o corpo, à medida em que o espírito se encontra livre, melhor inclusive é o seu entendimento. E na medida em que eu tenho a oportunidade desse entendimento, a compreensão, ela me é muito mais límpida, ela me é muito mais clara. E a partir daí, eu vou entender bem o que é felicidade, a partir daí eu vou entender bem aquilo que vai me fazer bem, aquilo que não irá me fazer bem. E a gente sabe, né? Nós estamos num processo verdadeiramente de progressão. E a gente ainda acha que a gente pode dar aqueles jeitinhos, a gente pode fugir à lei e tudo mais, mas isso tudo vai fazer com que ali, um pouco mais adiante, eu tenha que responder por tudo isso. Então, sempre que possível,
sempre que possível, eu vou buscar a condição da felicidade, mas sendo certo que não existe uma pena que vai fazer com que eu responda de uma forma perpétua sobre erros cometidos. Ao contrário, tudo que eu entenda que seja pena é por força, inclusive, do pouco esclarecimento e do pouco adiantamento que eu, enquanto espírito imperfeito, ainda possuo sobre as leis da natureza, sobre as leis divinas. Então, quanto mais materializado eu estiver, o espírito estiver, mais sensações desajustadas ele terá. E sensações também contrárias à verdade. Porque eu posso entender que sofrimentos são maiores do que realmente são, que trazem no seu bojo características que eu não consigo entender, e por conta disso eu fico entendendo sim que aquilo é interminável, mas não é um fato. O que devemos fazer nesse momento é entender que as penas, as ditas penas, são situações principalmente didáticas e aquelas que servem para o nosso aprimoramento de tal forma que, uma vez vivenciada aquela experiência, eu não mais necessite me envolver em situações que trarão exatos sofrimentos já suportados. Ou seja, aqueles sofrimentos que eu não quero mais. Mas, para isso, é necessário que eu me lance ao entendimento, para que eu me lance ao conhecimento, para que a partir desse momento, o momento da informação, o momento do esclarecimento, de fato, eu seja abraçado por bons espíritos, inclusive aqueles espíritos esclarecedores ou capazes de trazer para mim uma satisfação das minhas dúvidas, de forma que tudo aquilo que foi plantado anteriormente em desajuste, em desalinho ao que é real, deixe de ser creditado por mim como algo irreversível, que não é. A partir daí, eu terei aquilo que me é necessário, primeiro, para me fortalecer. Segundo, para deixar para trás aqueles conceitos antigos, inclusive conceitos de céu e inferno. Nós não vamos nos adentrar muito nesse assunto, mas vamos ficar aqui com o conceito do inferno, porque ele traz para a gente, na questão das penas, aquilo que iríamos suportar do fogo eterno. Ou seja, ficaríamos num ambiente não só insalubre, mas de eterno sofrimento, causado por esse fogo, o fogo do inferno, labaredas e tudo mais que o fogo traz de dor, de sofrimento, em que nós ali não temos a oportunidade de reverter ou de sair daquele espaço, daquele ambiente de sofrimento. Vejam só. E aí o nosso raciocínio nos levaria para o seguinte: mas é isso que o pai quer? É isso que um pai deseja para o seu filho? Que ele, a partir de determinado erro ou equívoco, ele sofra de forma irreversível por aquilo que foi cometido? Ou a ideia é que ele entenda que o erro cometido não deva mais ser cometido, e mais ainda, aquela experiência pode ser transmitida para tantos outros, de forma que esses outros não venham mais ou não tenham a necessidade de suportar aquele sofrimento, justamente porque a informação chegou a ele e ele sabe exatamente o que não fazer.
O que nós estamos falando, nesse momento, é exatamente daquilo que os espíritos superiores fazem. O que esses companheiros que já detêm esclarecimento, que detêm uma luminosidade maior, aqueles companheiros que sabem da importância do trabalho, aqueles companheiros que sabem da importância de levar um esclarecimento cristalino e límpido, a fim de que dores e aflições sejam suportadas. Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando também desses companheiros que atingiram um patamar ou que já estão num patamar em determinada condição, que não vão fazer com que eles gozem de uma inércia, gozem de um privilégio que os levariam ao marasmo, que levariam a eles não a uma omissão, mas um processo de inércia e aproveitamento. Mas aproveitamento de quê? Se o nosso Pai traz para a gente a importância do trabalho, se ele traz para a gente a importância de fazer chegar aos menos esclarecidos tudo aquilo que é próprio ao seu adiantamento. E quem fará isso? Senão esses companheiros que já estão naquele patamar mencionado, naquela condição de poder levar a informação. Então, também acreditar que esses companheiros, porque já atingiram essa condição, ficariam num gozo absoluto que os levaria a uma inércia ou uma falta de aproveitamento, é uma má condução do pensamento. Antes, a gente tinha aquela ideia daquele lugar bonito, onde as pessoas ficavam à beira do lago, à beira do riacho, aqueles espíritos até considerados angelicais e tudo mais, e eles gozavam daquela condição de poderem estar ali naquele lugar. Mas onde, vejam bem, onde um aproveitamento útil daquela sabedoria, um aproveitamento útil daquela condição, se os companheiros já estão em plena felicitação do gozo da inércia. Um contrassenso. Um contrassenso. Principalmente na medida em que já sabemos da importância do trabalho. Principalmente na medida em que já sabemos da importância da colaboração e do processo de solidariedade, que nada mais é do que o amor em exercício. E o nome do amor em exercício dinamizado, nós já sabemos, caridade, para com todos, para com todos. Então, quando falamos nesse capítulo das penas e dos gozos futuros, daquilo que iremos gozar em relação a tudo aquilo que aqui fizemos de proveitoso ou não, vamos entender, primeiramente, que em relação às penas, nada há de definitivo. E em relação aos gozos, nada há que não seja de proveitoso. Então, associar o gozo a uma inércia, a um marasmo, a uma condição, inclusive egoística, seria um grande equívoco. Ali na frente, vamos continuar falando desse capítulo, vamos continuar falando das penas e dos gozos, porque ainda tem muita coisa para estudarmos em relação a esse capítulo. Então, que nós possamos fazer um bom proveito do estudo e que possamos cada vez mais trazer para nós aquilo que de melhor será dado de aproveitamento para essa encarnação e para outras encarnações, e também dividir tudo isso com todos aqueles que, como nós, necessitam de aprendizado, de esclarecimento e de muita informação. Que o nosso Pai de amor e misericórdia esteja conosco sempre a trazer tudo aquilo que é necessário ao nosso progresso e adiantamento, e que a luz do Cristo esteja presente sempre em todos os corações. Fiquem em paz.